Originalmente, o concurso da primeira prenda do Rio Grande do Sul enaltecia apenas a beleza da mulher gaúcha. Mas, com o passar dos anos, houve uma mudança de foco, com um cunho mais artístico e cultural. A caminhada pode ser longa. Algumas concorrentes se preparam durante anos, como é o caso da atual primeira prenda do Rio Grande do Sul, Renata da Silva, com quem tenho o privilégio de conversar. Renata, tudo bem? Seja bem-vinda ao Cachaça Benta. Obrigada, Anderson. É uma alegria estar aqui contigo. Fala pra gente como que começou a tua caminhada, a tua vivência tradicionalista. Na verdade, eu sou tradicionalista desde muito pequena. Com 5 anos, a minha mãe já colocou o primeiro vestido de prenda. Comecei inicialmente no grupo de dança, que é a porta de entrada da maioria das crianças no CTG. E depois, então, eu me engajei nos concursos artísticos e no concurso cultural, que é o de prenda de faixa. E qual foi o primeiro concurso que tu participou? Conta pra gente. Meu primeiro concurso, eu não sei se eu me recordo. Eu sei que um dos mais marcantes, assim, foi em 99. Eu fui segunda prenda mirim da 30ª Região Tradicionalista. Meu concurso foi lá na cidade de Campo Bom. E foi aquele primeiro concurso que abriu as portas para eu entender que eu tinha condições, sim, de sonhar mais alto. E no início tu teve uma inspiração bem forte ali, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história, né? Com quem tu te espelhou? Na verdade, eu conheci ao longo da minha caminhada muitas prendas do Rio Grande do Sul e eu convivi com algumas delas, então aquela figura da prenda era uma inspiração para mim e algo que eu sempre me espelhei. A Karen Ferreira, aquela do CTG Bororé, que foi prenda do Rio Grande do Sul, e até hoje ela me acompanha na caminhada, então eu acredito que foi assim a minha maior inspiração de criança para chegar onde eu cheguei. E aí depois tu foi novamente, né, pro concurso regional, né? E aí conquistou a faixa de primeira prenda mirim da região. E conta essa história para nós. Na verdade eu fui muito nova, eu tinha 9 anos no meu primeiro concurso e a categoria mirim vai até os 13. Então eu tinha a possibilidade de ir novamente. Nós estávamos em São Sebastião do Caí, quando a Patrícia Fabro estava entregando a faixa dela. Foi uma outra grande inspiração da minha caminhada. E nós nos demos conta que eu tinha mais um ano. Eu fui, ganhei primeira prenda mirim da região. E em 2013, então, eu me consagrei primeira prenda mirim do estado do Rio Grande do Sul. Agora, quais os ganhos que uma criança, um adolescente, ele recebe, né, por participar do movimento, de um CTG em específico? Desde pequena, minha mãe ela foi diretora cultural e artística do CTG, então ela sempre frisava nas reuniões e eventos que quando chamava minha mãe na escola para me elogiar por causa das minhas notas, eu sempre fui uma boa aluna, as professoras gostavam de ressaltar a diferença dessas crianças que participavam de CTG. Nós temos mais foco, nós temos mais objetivo, nós trabalhamos melhor em grupo e isso são algumas coisas que se tu desenvolve lá na infância, naturalmente ela vai se tornar um adulto com um caráter melhor, com mais ética, enfim, valores que o CTG ele já prega desde pequeno. Agora, para quem está nos assistindo em casa e não sabe, né, o que é o movimento tradicionalista gaúcho, né, se puder nos apresentar assim, um pouco do movimento e um pouco dos números expressivos, né, que hoje desse movimento que é conhecido como o maior movimento sócio-cívico-cultural do mundo, segundo a Unesco. Na verdade, há 70 anos atrás, então, um grupo de jovens estudantes de Porto Alegre, do Júlio de Castilhos, foram coordenados pelo Paixão Cortes e eles tinham uma certa revolta das raízes do homem do campo que estava se perdendo na sociedade da época, 1947. E assim eles começaram um movimento que inicialmente foi uma experiência social, na verdade, e que hoje se transformou nisso que nós vivenciamos hoje, essa grandeza que está no mundo inteiro. O movimento tradicionalista gaúcho, ele é um movimento que preza por uma ideologia a favor da cultura gaúcha, das tradições rio-grandenses, da história do nosso estado, mas ele também é um movimento que ajuda a sociedade. A partir do momento em que ele favorece o enriquecimento cultural de cada indivíduo, então ele está colaborando não apenas para os tradicionalistas, mas para todos aqueles que são gaúchos. E aí, como é que surgiu o concurso da primeira prenda? Assim, ele já existia, né, antes do movimento, mas conta um pouquinho dessa evolução aí do concurso até chegar à Ciranda Cultural de Prendas. Na verdade, o concurso de prendas inicialmente, então, era um concurso de beleza. Era a escolhida mais linda prenda do Rio Grande do Sul.
e com o passar dos anos, então, ele foi se aperfeiçoando. Inicialmente era apenas a primeira, depois primeira e segunda, depois incluiu categoria juvenil, categoria mirim e terceira prenda. Então hoje nós escolhemos 9 representantes no Rio Grande do Sul, 9 prendas nas 3 categorias, então 3 por categoria. A evolução do concurso, que agora nós chamamos de Ciranda Cultural de Prendas, é uma série de trabalhos que tu desenvolve pelo menos 3 anos, porque tu tem que ser prenda de entidade, de um CTG, depois tu tem que ser prenda da região, para então tu ter essa oportunidade de conquistar um título de prenda do Rio Grande do Sul. E nesse meio tempo algumas provas são necessárias e alguns trabalhos a desenvolver também. O Rio Grande do Sul é dividido em 30 regiões, né? Se puder contar um pouquinho dessa organização, né, do movimento para nós. Nós temos no Brasil a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, que completa agora em 2017 30 anos. Nós temos no Rio Grande do Sul o Movimento Tradicionalista Gaúcho como uma entidade, que completou 50 anos em 2016. E esse MTG do Rio Grande do Sul, ele congrega 30 regiões tradicionalistas dentro do nosso território e também a 40ª região, que são entidades espalhadas em outras cidades, em outros estados e que podem congregar no nosso MTG. Mas nós temos outras confederações espalhadas pelo Brasil e CTGs também em várias partes do mundo, como os Estados Unidos e como a China. Como eu apresentei no início, né, o concurso então ele passou por essa evolução, iniciou lá com a questão apenas da beleza e hoje tem um foco mais artístico e cultural, né? Se tu puder explicar para nós um pouquinho do que precisa para ser uma primeira prenda, além de ser bonito. Obrigada. Bom, o concurso então ele é dividido em algumas provas. Nós começamos, é uma maratona de provas. Nós começamos na fase final estadual, né? Com a amostra folclórica, que é uma pesquisa de campo com algum tema determinado, que seria como uma feira de ciências. Então tu vai lá, apresenta sobre determinado tema, tu vai ter a prova escrita, é uma bibliografia de pelo menos 30 livros, questões sobre história, geografia, tradição, tradicionalismo e folclore do Rio Grande do Sul. E junto dessa prova escrita nós temos uma redação, que é sobre algum tema da atualidade. E após isso, então, nós temos essa parte mais atrativa, mais bonita de se ver, que é a parte artística, onde as prendas elas têm que dançar, uma dança tradicional e uma dança de fandango, onde elas têm que optar entre declamar, cantar ou tocar, e também elas têm que explanar sobre um assunto da atualidade que elas sorteiam minutos antes da sua apresentação, que seria a prova oral. Tu vem se preparando, né, para conquistar essa faixa de primeira prenda do Rio Grande do Sul há bastante tempo, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, então, mais específico agora na categoria adulta. Era o meu último ano nessa categoria, porque o nosso regulamento ele tem uma idade máxima para tu ser a prenda do Rio Grande do Sul. Então era a minha última oportunidade. Eu sou prenda, como eu te disse. O meu primeiro concurso assim mais marcante foi em 99. Eu acredito que de lá para cá, cada concurso que eu participei, ele colaborou um pouco para formar, para construir a Renata que eu sou hoje como prenda do Rio Grande do Sul. Eu fui primeira prenda da 30ª região tradicionalista, que é a região que eu represento com sede em Novo Hamburgo, na categoria mirim, na categoria juvenil e agora na categoria adulta. E todos os prendados que eu participei foi um trabalho diferente, uma preparação diferente, com pessoas diferentes. Mas a minha base sempre foi a mesma. Então, quando eu cheguei a Bagé para conquistar o título, eu tinha a certeza do caminho que eu tinha trilhado, a experiência ajuda muito nessa hora, mas de fato ela não seria o ponto decisivo da escolha da prenda do Rio Grande do Sul. A tua desenvoltura, os sacrifícios que tu faz durante a tua caminhada, seja ela de 20 anos ou de 5 anos, todo o empenho, o trabalho que tu desenvolve com foco nesse objetivo é o que conta. Tu comentou, né, que tem uma bibliografia aproximada de 30 livros, né? Quantas horas de estudo foram necessárias para tu gabaritar a prova do estado, né? Acertar todas as questões, né? E se consagrar como primeira prenda do Rio Grande do Sul? O interessante da prova escrita é que tu vivencia todos os assuntos aos quais as perguntas estão ali. A história, geografia, tradição, tradicionalismo e folclore do Rio Grande do Sul. Então, às vezes o estudar ele é muito gostoso nesse sentido. Mas a minha preparação foi desde o início, desde que eu ganhei prenda da região, foi em junho, até chegar a maio, ela foi intensa.
todos os livros, mais material auxiliar que era necessário. Eu tive pelo menos 3 pessoas que colaboraram com as minhas aulas, com materiais diferentes. Porque tu saber o conteúdo, às vezes é muito fácil. Mas tu chega na hora da prova, tu junta o nervosismo, a questão de que tu tem que interpretar uma questão, e eu acho que é aí que a experiência fala mais alto. E eu acredito que o gabaritar a prova escrita em Bagé veio muito disso também. E o que tu ganha como primeira prenda, sendo prenda, né? O que tu leva do tradicionalismo para a tua vida? A Renata que eu sou hoje, eu devo ao movimento tradicionalista gaúcho, porque eu fui criada neste meio. Eu fiquei afastada há alguns anos e os meus anos dourados são os anos dentro do CTG. Então, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi aqui, aos valores que eu aprendi, ao caráter que eu formei, minha personalidade, a todo o suporte que a vivência dentro do CTG te dá, a questão do respeito às novas gerações, as gerações passadas, também esse convívio harmonioso e respeitoso que nós vivemos. E para mim, como Renata, ser a prenda do Rio Grande do Sul era um sonho que eu tinha, um grande objetivo, e quando tu realiza, a satisfação que tu tem contigo mesma é muito gratificante, assim, porque muitas pessoas apostavam na minha conquista, mas eu acredito que eu devia apenas a mim mesma e a esse movimento que eu hoje me disponho a representar, porque hoje eu não me represento mais a Renata, eu não represento mais o CTG Bororé na cidade de Campo Bom. Hoje eu sou representante da mulher e da juventude do Rio Grande do Sul, mesmo daqueles que não são tradicionalistas, mas que são gaúchos, que gostam da nossa cultura, porque ser prenda do Rio Grande do Sul é sim uma vitrine de toda uma ideologia e de toda uma história que nós representamos enquanto lideranças. Tu falou da mulher gaúcha, né, como representante. Quem são os grandes nomes, né, da história, as heroínas gaúchas, né, que tu destacaria agora para nós aqui? Hoje, assim, é difícil. Se eu for falar de história, eu não posso deixar de estar a Anita Garibaldi, Ana Terra, que são personagens da história do Rio Grande do Sul e que, graças a obras literárias e televisivas, também elas ganharam assim o público, né? Tiveram esse marketing diferenciado. Mas em cada CTG do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar mulheres que se dispõem a fazer da vida delas uma mostra de devoção e de amor à tradição gaúcha. Hoje nós estamos no 35 CTG, o primeiro CTG do mundo, e neste ano a sua patroa é uma mulher. Então, ao longo de todos esses anos em que nós víamos as prendas de faixa representando as mulheres, hoje nós vemos as patroas, nós vemos as coordenadoras, nós vemos as vice-presidentes e, quem sabe, num futuro próximo, a presidente do MTG. Exatamente. Uma curiosidade, né? O canal Baile é um canal que também tem bastante programas na área da moda, né? O pessoal que está te assistindo está vendo um vestido muito bonito, né? Quantos vestidos de prenda tu tem e quanto sai o valor de um vestido em média? Eu não tenho vestido de prenda suficiente, vou te dizer. Porque a agenda de prenda ela é bem complicada. Eu não tenho final de semana em casa e às vezes nem dia de semana, muito menos. E a gente não gosta de repetir vestido, né? A primeira prenda, ela quer sempre estar bonita, sempre apresentar um modelo diferente, porque sabe que o bonito do vestido de prenda é quando tu vai num CTG, quando tu vai numa escola, ou mesmo quando tu tá passeando no shopping, às vezes as pessoas te veem, elas te identificam como uma causa, como um movimento, independente de tu estar ou não de faixa. Então a vestimenta da prenda, o vestido, ele é muito importante. Agora, vou te dizer valor, vai ter vestido de tecidos mais simples e tecidos mais sofisticados. Tu pode fazer um vestido de R$200, assim como tu pode fazer um vestido de R$1.200. Isso é uma média que vai depender muito do modelito, do design que tu vais confeccionar. Agora, Renata, o que a tua gestão quer deixar como legado, né, para o Rio Grande e para o movimento tradicionalista como um todo? Como o MTG trabalha esse ano como tema anual os legados de 47, 70 anos da Chama Crioula, do Grupo dos 8, eu acredito que o primeiro legado que nós devemos deixar para as futuras gerações é um resgate dos nossos valores básicos que forjaram então o tradicionalismo lá em 47, as ideias de Paixão Cortes. E a partir daí, um ano de atividades que faça com que principalmente os jovens e as crianças, que são o futuro do movimento tradicionalista gaúcho, que eles possam refletir
sobre essa pureza de sentimentos que fez com que eles viessem para o movimento tradicionalista gaúcho e que deve basear todas as atividades que nós desenvolvemos. Como é que tu sente dando uma entrevista aqui dentro da casa do pioneiro, né, o 35 CTG? Eu acredito que qualquer pessoa que entre no 35 se sinta ainda mais parte da história, porque foi aqui que qualquer CTG no Rio Grande do Sul começou. O 35 foi a base de tudo, daquilo que nós vivenciamos hoje com tanto carinho, com tanto amor, desses galpões espalhados pelo mundo todo. Só no Rio Grande do Sul são mais de 1.700 entidades e que reúnem todas as gerações, todas as famílias, num verdadeiro rancho, numa verdadeira querência, como era a ideia então do Glauco Saraiva lá em 48. E quais são os seus planos, né, agora quando passar o prendado? Eu acho que essa fase eu pretendo aproveitar cada minuto, aproveitar esse caminho até aqui de tudo que eu realizei. A minha vida hoje é ser prenda do Rio Grande do Sul. O futuro, eu tenho sim planos de continuar colaborando com o movimento tradicionalista gaúcho. Eu como pessoa entendo todas as vantagens de ser uma tradicionalista e eu acredito que no que eu possa colaborar para as outras gerações, para as futuras gerações, seria um grande legado que eu gostaria de deixar. Fora isso, o futuro a Deus pertence. Como é que tu vê as outras formas, as outras manifestações culturais, né, no que tange a cultura gaúcha, mas que são ditas como extra-oficiais, né, que não são como oficiais do movimento tradicionalista gaúcho? Eu acredito que como todo povo tem a sua cultura, o fortalecimento desse núcleo cultural, principalmente do patrimônio tradicional, é muito importante para colaborar não apenas com o movimento, mas com a sociedade na qual o nosso movimento está inserido. De uma forma, todas as manifestações, de uma forma generalizada, todas as manifestações devem ser valorizadas e são bem-vindas, desde que elas preservem a tradicionalidade e realmente as raízes do que nós entendemos por cultura gaúcha. O movimento tradicionalista gaúcho, apesar de ser uma entidade, a sua ideologia, ela é a ideologia do povo gaúcho. Então ela preza principalmente a essência das nossas raízes. Nós não estamos aqui para criar nada, nós não estamos aqui para impor regulamentos, para dizer o que é certo e o que é errado. Bem pelo contrário, para preservar, para resgatar e garantir a manutenção de uma cultura que é antiga, que é tão bela e que ela só vai ter futuro se nós fizermos um bom trabalho no presente. Quem é a Renata da Silva? Hoje a Renata é uma menina mulher que sonhou muito alto e que, graças a Deus, pôde realizar todos os seus sonhos e que no meio do caminho aprendeu então a ser uma pessoa mais madura, uma pessoa mais centrada e que gosta de estar com os amigos, que gosta de estar no CTG, que gosta de se comunicar, que gosta de fazer esse social que o movimento exige, mas que ele também nos possibilita. Para finalizar, Renata, a minha cachaça é viajar. Qual que é a tua cachaça? A minha cachaça é o tradicionalismo gaúcho. Maravilha. Muito obrigado pela tua participação aqui no Cachaça Benta. Eu que agradeço, Ander, por esse espaço de estar falando não só da Renata Prenda, mas do movimento tradicionalista gaúcho. Com certeza, acho que é importante a gente disseminar as coisas boas, né, do nosso estado. É isso aí. Se você gostou, siga a gente nos nossos canais, te inscreve no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais e a gente espera todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, aqui no Cachaça Benta, no Canal Bar. Teu canal, teu jeito.